muitas vezes que eu não tive ajuda, eu bati cabeça. Sim, o funcionário é reflexo do dono. Começando mais um AraraCast, o podcast da nossa pequena cativante. Meu nome é Lédia Correia, entrevistadora, e hoje trouxemos uma convidada para lá de especial. Ela que é empresária no ramo farmacêutico há mais de 26 anos. Inclusive, é uma das farmácias mais famosas e conhecidas que tem aqui em Rio Brilhante. Giselda Duarte Preisler. Tudo bem, Giselda? Olá, Lédia. Obrigada, Lédia. Obrigada pela validação, recebo. É uma honra eu estar aqui, agradeço você me convidar, né, para estar aqui falando um pouquinho mais, né, da Farmares, dos nossos 26 anos, né. Eu que agradeço, fiquei muito feliz na hora que você aceitou o convite. Falei, eu tenho certeza que é uma pessoa que vai trazer muita informação e bastante novidades e, né, informações que agreguem para a nossa população. Sim. Principalmente para quem está pretendendo abrir uma farmácia, principalmente para quem está pretendendo entrar nesse ramo farmacêutico, né? Sim. Às vezes a pessoa acabou de se formar, que tem vontade de fazer um investimento. Claro. Vamos começar com uma curiosidade que eu tenho bastante, eu sei que bastante pessoas também têm, né? Quem é a Giselda? A Giselda é essa, porque eu sempre vejo a Giselda uma mulher muito séria, muito, né, muito... Você é brava, Giselda? Não. Fala pra gente, quem que é a Giselda? Olá. Bom, vamos lá então. Eu sou Giselda, né, filha da Nilce e do Edson, mãe da Rafaela, esposa do Renato. A Giselda, Lédia, ela foi uma pessoa assim... Foi, né? Porque eu falo que a gente sempre está em evolução, bastante preocupada, resolvia as coisas da maneira que ela conseguia ver, né? E assim, confesso para você, Lédia, que já fui bem brava, não sou mais, graças a Deus. Mas faz parte, né? Tudo depende, né, Lédia? Todo mundo tem seus limites, mas... Cada um resolve de alguma forma. E Sim. Confesso para você que a Giselda já foi bem brava. Mas não, é tranquila. Giselda, fazem 26 anos já de Farmares, né? É Farmares, né? Farmares até hoje. Eu tenho essa dúvida, porque mudou a fachada, né? Tá muito mais bonita, aquela cor tá linda, né? Sim. E tá escrito associados, né? Associados. Farmácias associadas. Farmácias associadas. Ainda continua sendo Farmares. Sim. Explica para nós um pouquinho sobre esse novo nome. É uma sociedade? Como é que funciona? Não. Explica a Farmares, ela começou em abril de 98. A Rafa tinha 9 meses. Então, assim, iniciou-se comigo e com a minha sócia Wanda, né? E aí a gente ficou 3 anos e ela saiu da sociedade e eu continuei. Então, de 98 para cá, se foram 26 anos, né, de Farmares. Na verdade, ela iniciou como Farma e Companhia. Só que aí a gente passou por uma reforma e até a Wanda ainda estava comigo. E aí a gente implantou manipulação, fomos pioneiros, né, em manipulação em Rio Brilhante. E a Wanda, assim, com toda a experiência dela, porque ela era farmacêutica, né? Então, assim, no laboratório, assim, ela acrescentou muito. Tem muita, assim, a história da Wanda lá no laboratório. E foi muito legal. A Wanda é uma pessoa, assim, da Biocenter muito responsável, muito dedicada. E não era diferente no laboratório, sabe? Ela sempre cuidou, assim, de todos os detalhes. Então, lá, assim, ficamos uns 3 anos... né, a Wanda no laboratório e tal, e logo em seguida, assim, ela tinha uns problemas, assim, que ela estava precisando mudar tal, e na época ela pediu para sair. Sim. E aí, eu fiquei só. Deu continuidade. Fiquei só. E continuei, né, a gente negociou ali a parte da farmácia, né, e ela saiu da empresa e eu continuei. Você tinha quantos anos, né? Quando eu iniciei a farmácia, eu tinha 21 anos. Nossa, meu Deus, Sim, é muito nova para assumir uma responsabilidade tão grande, né? Sim. E assim, eu estava com uma filha de 9 meses. Meu Deus, guerreira! Então foi assim, foi um desafio, né? Porque
E eu sou muito focada, sabe, no trabalho, assim, meu pai me ensinou que tinha que trabalhar, né? Então, assim, eu sempre me esforçava muito para o resultado. Sim. E assim, muitas vezes tem que ter o equilíbrio, né? Então, eu confesso para você que no início, algumas áreas da vida ficaram um pouco disfuncionais devido ao excesso de trabalho, né? Que tem no início de uma empresa. Isso não é nada de novo, né? Porque não é fácil, sabe, Lédia? E na época, a gente falava assim de empresas super tradicionais na empresa, em Rio Brilhante, né? Por exemplo, tinha empresa de 30 anos, né? E ainda tem as empresas tal, e a gente conseguiu, assim, permanecer no mercado, né? Contribuir com o mercado. E de lá para cá também já vieram outras farmácias, abriram mais farmácias, tão boa quanto a nossa, né? Então, assim, isso que é legal, né? E cada um tem sua fatia. Então, o que é muito legal estar aqui, contando a minha história, você pode motivar pessoas, né? Também a acreditar que dá certo, né, Com Lédia? certeza. É isso que eu queria ouvir de você. Qual que é o conselho que você daria para alguém que está querendo empreender, né, nesse ramo farmacêutico? Sim. O que você poderia dizer? Uma palavra amiga, um conselho de alguém experiente na área? Eu gosto muito do ramo farmacêutico, sabe? Eu amo o que eu faço, adoro farmárias, adoro farmácia. Esses dias até eu viajei, né, para o Egito, chegando lá, nossa, eu me realizo. Quando eu entro dentro da farmácia, eu tenho que ir na farmácia, eu tiro foto, então, assim, significa que a gente gosta, né? Sim. Eu falo sempre assim, Lédia, para qualquer ramo de farmácia ou de qualquer empreendimento que você for fazer, precisa ter coragem, persistência, determinação, responsabilidade, né? Sim. Pé no chão, porque as coisas vão acontecendo, né? E assim, aos poucos, né? Você vê, é uma vida 26 anos, né? Nossa, com certeza. E sempre dá certo. O que é necessário para abrir uma farmácia? O que a pessoa tem que ter consciência que, olha, eu quero abrir uma farmácia, então eu preciso desse profissional, eu preciso dessa documentação. A farmácia em si, ela exige bastante da pessoa que está abrindo, porque você precisa ter um farmacêutico em tempo integral, que mudou há pouco tempo, não era tanto assim. Então, o farmacêutico precisa estar na farmácia, né? Então, você deve ser farmacêutico, você tem que ter um farmacêutico que fique lá o tempo integral. Você precisa ter os alvarás, né? Você precisa ter o local, né? E de repente, um início ali para você montar seu estoque, né? Você fala mais o estoque mesmo da drogaria, ou você já manipulação, parte dos cosméticos? Independente de qual setor você for empreender, porque, por exemplo, você vai abrir uma farmácia, é o mesmo alvará para todos. Sim. Por exemplo, você só vai ter outros alvarás dependendo do que você vai abrindo. Por exemplo, você tem drogaria, você vai ter um alvará. Você tem a manipulação, você vai ter mais um alvará, entendeu? Então, assim, sempre vai agregando dentro das leis. Mas o início é você querer, né? Certo. Falar assim, não, eu estou pronta. Aí você vai dando os passos, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou realizar esse sonho? Mas eu acho que tudo começa dentro da gente. Com né? certeza. Depois, o material não é tão desafiador de fazer quanto relacionamentos, o time, né? Os clientes, a carteira de clientes. Então, assim, tudo isso é um pouquinho mais... Eu falo assim sempre, Lédia, que montar é fácil, né? Permanecer ali na demanda que é mais complexo. Parece um casamento, né? Porque você precisa ali todos os dias. Não deixa de ser, porque na verdade você convive lá mais que em casamento, né? Com o time, né? Você se relaciona com pessoas, você tem medo, você tem insegurança. Nem sempre a forma que eu, Giselda, olho é a mais correta, e eu preciso confiar no meu time também, para que eles tenham liberdade também de me ajudar, de me auxiliar, né? Então, assim, você vai falar assim, ai, Giselda, você sabe tudo. A gente nunca vai saber de tudo, por isso a gente tem mais pessoas, e a gente também nunca dá conta de tudo.
Só que assim, quando você falou a Giselda é brava, eu me arremeti no início. Por quê? Porque no início eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Sim. Por exemplo, de falar de pessoas, né? Eu achava que, como eu aprendi, não, trabalho é trabalho, temos que dar conta. Essa era a minha visão. Mas nem todos têm a mesma visão, né? Do trabalho árduo, trabalho, né? Então, assim, tem que ver tudo isso. Então, hoje, a gente tem aí várias gerações, né? De formas diferentes de ver. O seu time hoje está composto por quantos funcionários? Nós somos em 16, 18 pessoas. Qual que é o conceito, assim, principal que você utiliza na hora de fazer uma contratação? Eu vejo que tem muitas pessoas que querem ter oportunidade do primeiro emprego, mas às vezes não sabem, né, como proceder, como se comportar, Lédia, é um grande desafio para todos, tanto para quem quer trabalhar, quanto para quem vai contratar. Por que essa diferença? É porque hoje, eu falo até as pessoas, não é da geração de agora, até as próprias gerações anteriores, assim, tá todo mundo assim, eu quero, mas eu tenho medo, será que eu vou conseguir? Então, assim, eu não sei se a gente cria uma realidade diferente do mundo e chega lá e você não consegue, muitas vezes você está paralisado e você tem uma competência, uma capacidade e você não consegue desenvolver devido ao medo que as pessoas falam. Por exemplo, né, Lédia, vai chegar lá, e como que é trabalhar na Farmares, né? Será que é muito grande para mim? Será que é difícil? Será que é complicado? Será que as pessoas ensinam? Será que não? Eu já ouvi muita pessoa falar, eu morro de medo de trabalhar na Farmares, porque a Giselda é muito brava, por isso que eu te perguntei logo de início. Então, voltando ao nosso assunto. É uma das coisas, sabe, Lédia, que eu também escuto cada pessoa que chega lá. Por quê? Porque, na verdade, Lédia, a Farmares não é composta só por mim. Sim. Tem várias pessoas lá. Então, assim, tem setores que eu nem fico. E, na verdade, quando a pessoa chega lá, não sou tudo isso que as pessoas falam. Pois é. Mas, assim, Lédia, devido a alguns comportamentos, criou-se essa imagem. Até, Lédia, eu fui, assim, buscar ajuda por isso. Sério? Porque, assim, é um motivo assim, imagina você ouvir isso de alguém, entende? Só que, assim, como que é lá na Farmares, Giselda? Na Farmares é normal como em qualquer lugar. Mas a gente tem processo, a gente tem rotina, porque se eu não tiver os processos, se eu não tiver as rotinas, eu não vou conseguir atender bem o cliente. Sim. Né? Por exemplo, a gente produz remédio. E aí, tem processos? Precisa não cortar precisa cortar as unhas, vai para o laboratório, não pode usar perfume, não pode usar brinco, não. Ok. Aí a pessoa chega toda perfumada, de brinco, de unha pintada, não pode no laboratório. Sim. Aí, maquiagem, nada, porque você se paramenta, né? Eu falo assim que para trabalhar no laboratório você tem que ficar neutra, não pode ter. As meninas costumam falar que tem que ficar feia, mas não é feia. É porque não pode usar pintura, não pode usar brinco, não pode. Então a pessoa pega, chega lá, prende, põe uma touca, tal, mas não pode ter nada que leve contaminação. Sim, então, assim, Lédia, é um exemplo muito claro. Às vezes tem pessoa que quer trabalhar, daí chega lá e isso frustra ela. Entende? Porque ela chega com expectativa totalmente diferente, né? Hoje eu falo, não, tá tudo bem, não deu certo, então, ótimo, você vai encontrar um outro lugar, vai dar tudo certo, eu precisava muito de você, mas não dá. Sim. Entende? Então, o simples fato de, às vezes, acontecer isso, a pessoa sai para fora da Farmares e fala, nossa, ninguém aguenta, né? Então, assim, é muito intenso. Mas eu confesso para você que para os meus olhos, antigamente, eu olhava assim, de forma que eu aprendi dos meus pais, né? Sim. Tipo assim, às vezes não era elegante para falar, né, Lédia? Às vezes não era elegante para falar. Eu falo era porque eu já me tratei, então eu não sou mais essa Giselda. E pode ser que alguns já tenham relatos sobre.
Mas assim, no início, porque assim, Lédia, o medo que a pessoa não vai entregar, você fala assim, olha, você não fez ainda, olha, e a pessoa se magoa, se frustra. Então, é relacionamento. Por isso que no início eu falei, construir a empresa, colocar o produto, fazer, é tudo fácil. Isso não é difícil. O que é difícil é você entregar o seu melhor para o seu cliente, sim, dentro do time ele estar em harmonia. Porque é um processo, todos têm que falar a mesma língua. Sim. E isso que é o maior desafio hoje numa empresa. É você alinhar, por exemplo, você vai contratar as pessoas certas. Depois essas pessoas certas precisam conviver com as pessoas certas. E isso aí, demanda um tempo, isso né? demanda assim, um tempo, porque quando você se relaciona, Lédia, tem muitos sentimentos bons, mas tem muitos negativos. Uhum. Quais são os negativos? Tem pessoas no time que são boas, mas o comportamento dela perante as atitudes, como era o meu, assim como eu erro, os outros também erram, acaba ficando ali desafiador para que todos tenham harmonia. Então, por isso que eu falei, trago responsabilidade, sim. Não sei se, eu não diria que eu sou brava, mas eu diria que eu falo assim, olha, precisamos entregar o nosso melhor, né, para o nosso cliente, entende? Então, assim, nem todo mundo está disposto todos os dias de estar entregando o seu melhor. Hoje né? em dia é muito difícil as pessoas lidarem com a seriedade e a rigidez. Né? Eu acredito muito mais nessa mais linha de rígido. Sobre ser rígido, ser correto. Eu vejo isso pelos meus pais. Eu falo assim, se eu não tivesse tido a criação que eu tive com meu pai, eu não sei o que seria de mim hoje. Entendeu? É a mesma coisa você. Eu admiro isso, de você seguir o exemplo que você teve ali, que você viu que era a maneira que iria te atrair prosperidade, foi o que você fez. E hoje é visível, só não vê quem é cego, o quão próspero e abundante você é, por conta de ser tão correta, de ser rígida. Sim. E quem não conseguir acompanhar essa linha de raciocínio, tá bom, Deus abençoe. E Lédia, olha que interessante, olha que interessante. Mas hoje, Lédia, tudo é programação mental. Sim. Hoje eu vejo. Você procurou ajuda nisso, você falou, sim, né? Me conta como é que por foi exemplo, eu isso. tenho uma Farmares, por isso que eu falo, a Farmares, ela é um misto de coisas, né? De desafios, de superação, de aprendizado. A Farmares na minha vida, nossa, representa muito. É a sua vida. Porque é a minha vida, é a minha história, né? E a Farmares é a minha história e eu sou a história da Farmares, sim, né? CPF fortalece o CNPJ e CNPJ fortalece o CPF. Por exemplo, eu hoje falo da Farmares com muito mais tranquilidade. Sim. Antigamente eu falava com mais peso. Por quê? Porque eu evoluí me relacionando com pessoas. Mas eu busquei ajuda sim. Inclusive eu fui estudar, em 2018 eu comecei a fazer um curso em Curitiba. Então, eu ia todos os meses para Curitiba pela Febracis, que, inclusive, eu formei, fiz meu TCC, eu sou formada pela Febracis, eu sou coach. Ai, que legal! Por mais que existe aí uma crença, né, que legal, sobre os coaches, mas em 2018 eu comecei a estudar, porque eu estava desistindo da empresa. Sério? Sim. Porque todo mundo tem desafios e todo mundo tem seus momentos também que é machucada. Sim. Por exemplo... O que te levou a chegar nesse... Por exemplo, Lédia, uma das situações assim, que mais me deixava emotiva era isso. Eu falava assim, gente, eu enxergo dessa forma. E a pessoa enxerga de outra. E ela leva daqui de dentro da farmácia uma história que ela não entendeu direito. Mas muitos entenderam, porque eu tenho funcionários, e não são poucos, Lédia, de 20 anos, 25 sim, anos, e são muitos. Sim. Então, assim, é essa situação que eu falei, que eu sou a Farmares, mas a Farmares não sou eu sozinha. Sim. Porque ali, por exemplo, eu tenho um time da Marilei, minha irmã, da Luziana, da Silmara, do Lenito, do Márcio, da Andréia do laboratório, que tem muitos anos com a gente, entende? Da Josi, que trabalhou a vida inteira, que ela é farmacêutica da empresa, junto com a Gabriela. Sim. Então, assim, são muitas pessoas que estão lá.
E aí que eu falo, gente, é tudo isso. E tá tudo certo, Lédia, de quem já passou, que já achou dessa forma, né, com a minha pessoa. E aí eu falei, não, eu preciso buscar ajuda, porque eu não tô sendo assertiva. Porque eu preciso das pessoas, as pessoas precisam do meu emprego e eu preciso mais ainda das pessoas. Quando eu contrato, Lédia, eu não falo para a pessoa assim, eu falo, olha, eu preciso mais de você do que você de mim. Sim. Porque trabalho você encontra em qualquer lugar. Uhum. Mas eu, colaborador, o meu time, não é em qualquer lugar que eu acho. Entendeu, Lédia? Então, assim, eu deixo bem claro. E quando eu contrato alguém, eu falo assim, olha, se não deu certo, tá tudo bem. Mas você precisa gostar da empresa. Porque gostando da empresa, você vai fazer o que precisa ser feito. Não para me agradar. Sim. Você vai fazer para a empresa e para o seu cliente. Eu sou você, colega de trabalho, né? Então, assim, tudo depende da forma que vê. Mas, enfim, a Farmares, Lédia, ela tem 26 anos e ela é um desafio. Já falei para você que eu era sócia e de repente veio a notícia que a Wanda chegou para mim que não queria mais a sociedade, né? Por motivos particulares dela. Sim. E eu falei, nossa, Wanda, e o laboratório, eu precisava dela também. Então, para mim foi o primeiro baque, o primeiro desafio de não ser farmacêutica, não saber fazer fórmulas e eu perdi minha sócia que fazia. E aí, ok. Como é que foi esse período? Nesse período, eu contratei uma consultoria de Campo Grande. Aí ela ajudou, né? A consultoria ajudou nós a fazer essa transição aí, né? Da Wanda, porque ela também teve tempo, né? Uhum. E aí ela colocou a parte dela à venda, e aí eu pedi tantos meses para que eu pudesse comprar a parte dela, né? E me preparar para aquilo. E foi legal, porque a consultoria sempre ajuda muito. Sempre. Te orientou, né? Assim, o maior conselho que eu dou dos 26 anos de experiência, que muitas vezes que eu não tive ajuda, eu bati cabeça. Com certeza. Quando eu comecei a buscar as pessoas certas, consultoria, assessoria, né? Às vezes uma mentoria, às vezes uma terapia, tudo ajuda. Eu sempre falo muito sobre. Gente, busque ajuda. Eu sempre sofri muito por causa disso. Querer fazer tudo sozinha, sabe? Eu dou conta de tudo, vou fazer tudo sozinha, de repente você fica... Não, a gente doente. Não sabe? Porque dá no teto. Acabamos de falar de time, de relacionamento. O quanto poderia ter evitado tantas dores, sim, né? Tanto para mim quanto para a pessoa. Porque numa relação, Lédia, sempre tem dor quando não é bom. Não é só a pessoa que sai ferida, você também fica ferida, sim, né? Então, assim, é muito lindo. O que você, na sua visão, quais são as características do empreendedor de sucesso? A principal. A principal... Fala assim, olha, aquela pessoa está no caminho certo, porque ela está fazendo... Certinho. A principal característica, eu acho que é você acreditar nas suas convicções do dia a dia, né? Porque você vai estar ali na criatividade, na inteligência, na estratégia. Giselda... Às vezes, Lédia, por que eu falo você acreditar? Porque muitas vezes tem pessoas super capazes e ele não se vê como. Aí ele não consegue evoluir, mas ele é capaz. Todo mundo vê que ele é capaz. E aí vem outras emoções e paralisa ele. Então, para mim, uma das principais é acreditar que é possível. Você saber que você vai dar conta. O resto, ela vai acontecendo. Com certeza. Eu acho que é a base de tudo, né? E assim, né? Claro. Acredita na gente mesmo. Claro que depois, né? Você tá ali, você buscar ajuda, porque hoje, Lédia, reconhecer que precisa, né? Já falamos sobre. Porque assim, Lédia, a empresa aconteceu, o primeiro desafio. Depois, em 2010, passamos para um incêndio. Né? Como é que foi isso, Giselda? O incêndio foi assim, para mim... A Farmares sempre foi na mesma localização? Sempre no mesmo lugar. O que aconteceu? Eu lembro... Na verdade, no incêndio, a gente estava passando por algo que ninguém sabia o que acontecia em Rio Brilhante. Uhum. E a gente colocou, e estava assim, a gente ficava de plantão, pessoas dormiam dentro da farmácia no plantão. Era plantão 24 horas, então tinha uma pessoa lá dentro. Uhum. E a gente estava assim, passando por um processo de que estavam morrendo pessoas e a gente não sabia quem matava, né? E foi na época do famoso maníaco da cruz. Sim.
né? E aí a gente Tinha contratou. até uns dias específico, né? Acho que era depois do dia Isso. 20, imagina, eu lembro nessa época eu morava na fazenda, eu estava no Isso. Fernandão. Eu vinha, voltava embora pra casa, de Sim. ônibus, mas no mesmo, a gente nem saía pra rua. E você nada. imagina, gente, uma pessoa dormia lá dentro, né? Ficava lá dentro e a gente não sabia o que acontecia. E a gente Meu colocou Deus. um circuito interno de câmeras e tal. E foi uma bateria desse circuito que aqueceu e fez todo o estrago, né? Enfim, na verdade, Lédia, ele só não pegou fogo assim de acabar com tudo porque ela era muito pequena e ela era muito cheia de produto, então ela tinha pouco oxigênio. Tanto que quando eu cheguei, 00:30, abri, o fogo correu assim na laje, sabe? Então, assim, e eu fechei de novo, porque entrou oxigênio no ar e entrou em contato e fez a labareda de fogo. Aí eu fechei. Então, a empresa era pequena, era bem menor. Era metade do que ela é hoje. Então, assim, mas foi um dos maiores desafios, porque eu senti muito medo, né? Eu vou conseguir voltar? E assim, eu acho que quando eu falei que tudo acontece na hora certa, que tudo não está no controle do meu braço, na época eu tinha comprado do lado o prédio. E fazia 6 meses que a gente tinha feito um seguro para a empresa. Nossa. Porque a gente comprou o prédio do lado. Olha Então, esse só. prédio, quando eu comprei, ele me obrigou a fazer o seguro da empresa. Então, Amor olha de só. Deus mesmo, né? Assim, Então, assim, muito cuidada por Deus, sabe, Lédia? Eu sempre fui muito Você é cuidada. uma pessoa de muita fé? Muito. Eu confio muito em Deus, sabe? E assim, sempre acreditei que Deus sempre estava me cuidando, sabe? Então ele fez muito isso, né? Cuidou de mim, cuidou da Rafa, que estamos aí. Com certeza, que legal, viu, Giselda? E depois vem, né, Lédia? Veio em 2010 teve o desafio do incêndio, em 25 dias, com a ajuda de todo o time, sofremos assim, né? Meu irmão me ajudou muito a voltar à empresa na época, sabe? Porque ele era muito, faz tudo, né? Ele ainda é, né, meu irmão? Eu admiro muito o trabalho dele, sabe, Lédia? Então, ele me ajudou muito a retornar à empresa em poucos dias. Que bom, tão bom. Mas foi, assim, muito legal. A gente recebeu o seguro na época, sabe, Lédia? E foi muito legal. E demorou quanto tempo para voltar ativa? 25 dias. Olha que rápido. Foi muito rápido. Benza a Deus. 25 Eu imagino dias. a sua aflição É. nos primeiros dias. Ixi, a gente fez assim, na minha casa, a gente fez um time comprando tudo de novo, recebendo mercadoria. Então, assim, por que hoje eu vejo assim, quando eu fui estudar sobre gestão emocional, eu desenvolvi um monte de outras habilidades que eu não tinha. Por exemplo, né, Lédia, às vezes a gente não sabe o que um dono de uma empresa passa, até enquanto você não vive a história dele. Acho que é tudo mil maravilhas, Tudo. né? E assim, às vezes as pessoas chegam na Farmares, aí ela é contratada, ela entra para dentro, ela fala assim, uau, eu nunca imaginava que era assim. Por quê? Porque realmente, se você for no laboratório, é bem diferente o trabalho, né? Nós temos a manipulação que fica no andar de cima da farmácia, só que muitas vezes a gente passa tanto ali e nem percebe que ali é um laboratório. Então, quando a pessoa vem trabalhar, então, assim, empatia, né? Assim, você se colocar no lugar do outro é muito legal para que todos fiquem bem, né? Então, assim, para mim, hoje, assim, vale muito isso. A gente entender que a gente não sabe nada da vida um do outro. Que muitas vezes a gente julga, né, tudo. Eu falo por mim, né? Sim. E às vezes não é nada daquilo. Ou é muito mais difícil que aquilo, né? Com certeza. Então, assim, a gente voltou em 25 dias porque o time é muito comprometido. Tanto que a gente tem pessoas lá de 20 anos. Né? A Marilei está uma vida lá, a Luziana, a Silmara, né? A gente vai criando, eu falo eu como cliente, né? Desde quando eu vim para Rio Brilhante, já faz 13, 14 anos que eu tô aqui, eu sempre fui cliente da Farmares. Sim. E a gente vai começar a construir amizades com os funcionários da Farmares. Sim. Eu sou muito amiga do Márcio. Olha sabe aí. assim? O Márcio, sabe assim, muito tempo. ô Márcio, tal coisa pra mim, Márcio. Você vai criando aquele vínculo, né? Porque realmente os funcionários já são muito antigos. E o Márcio é muito carismático, né? São pessoas que transmitem confiança, Sim. né? Mas eu falo assim, que o funcionário é o reflexo do dono. Sim. Então, se você olha e essa frase organizado, é porque o dono é organizado. Ô, Lédia, e essa frase tem mexido muito comigo, sabe? Porque, assim, é um desafio quando você se propõe a melhorar. Porque é muito
diferente, né, Lédia? Porque quando você se desafia a melhorar, você consegue enxergar quem você é realmente, né? Porque Sim. muitas vezes a gente não tem consciência de quem eu sou. Porque você vai no piloto automático. Mas é muito interessante quando você começa a se perceber. E não é fácil, tá, Lédia? Eu acho que um dos maiores desafios do ser humano é conseguir enxergar quem ele é. Por isso que a gente às vezes julga, eu tô com 31 critica. e eu tô nessa busca ainda. Meu Deus, sabe assim, Sabe por quê, Lédia? Quando eu fui estudar, foi fiz muito muita foi muito doloroso e dolorido, vamos falar assim, a forma que a gente precisa se ver. Que a gente precisa entender que tudo começou lá na infância e a gente replica as histórias. Sim. Né? Então, assim, eu como dona da Farmares, eu repliquei muito a minha infância. Então, assim, Gi, e aí, o que você fala? Porque, na verdade, para mim, meus pais eram meus heróis. Então, tudo que eles me ensinaram de bom e de ruim era tido como certo. E aí você notou que precisaria remodular E isso. aí eu comecei a perceber assim, opa, né, eu tô bem sofrida, preciso melhorar o que não tá legal. Uhum. E aí é onde eu fui buscar ajuda. Aí, então assim, a Farmares, ela vem acontecendo e com isso eu também vim aprendendo muito. E com isso hoje, Lédia, eu vejo uma empresa totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Então, assim, de 2018 para cá, é como se a gente vivesse umas novas histórias. Sim. Mas com aprendizado também. Não dá para eu falar assim, Lédia, agora eu não erro mais. Não, isso não é utopia, isso não é real. Uhum. Porque a gente vai continuar ali melhorando. Mas o que eu tenho comigo hoje, Lédia? Por exemplo, emocionalmente e materialmente, as empresas mudaram. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, tem 2 anos que a gente contratou uma consultoria. Gi, consultoria para quê? Para tudo, inclusive para entender o mercado. Porque o ramo de farmácia hoje começaram a invadir nos descontos. Então, perdeu-se bastante rentabilidade. Uhum. Então, assim, como assim, Giselda? Porque cada medicamento ali é uma forma de trabalho, é uma forma de se trabalhar o preço de custo, o preço de venda, entendeu? Então, assim, aí continua naquela situação, nossa, um preço aqui, um preço ali, mas é igual ao mercado, cada um está com a sua estratégia. Sim. Não significa que ele está ali, porque ele tem uma margem limite para ele, que é o PMC, preço máximo consumidor. Então, até para isso eu precisei buscar ajuda. Como que eu vou entender esse mercado? Entende? Então, assim, depois de 2018, eu consegui ver quem realmente era a Giselda e falar assim, opa, tem muita coisa boa aqui, mas tem muita coisa para melhorar. Sim, nossa, então, conhecimento, né? Essa consciência de que você também consegue olhar para os seus erros é muito legal. E eu não tinha essa consciência. Porque a gente deixa de errar. Tanto, Por quê? Porque é muito doloroso isso. Sim. Só que é muito mais fácil, Lédia, depois, né? Claro, você precisa de ajuda, você precisa conhecer, porque a gente vai ali justificar, porque eu tenho todos os motivos, mas não. Quando você tem amor, quando você tem compaixão, quando você tem empatia, quando você tem liderança, que você sabe falar assim, não, alguns problemas eles diminuem. Sim. Entende? Então, aí que está o grande diferencial. Então, nesses 26 anos, tem várias Giselda e tem várias Farmares. Então, isso que é legal. Eu vejo que muitas empresas não conseguem ir à frente justamente pela pessoa não ter a capacidade de dizer não. Porque ela já é daquele jeito. Tudo ela fala assim. Tem medo de dizer não. Sim. Né? Tem medo de magoar. Porque você se perde mesmo. Tem pulso firme. Você se perde. Ser uma patroa ruim. Sim. Né? Tem medo de... Eu imagino que você deve ter passado por um processo muito intenso. Muito. Foi 1 ano. E depois, Lédia, eu me afastei 5 meses da empresa para eu fazer meu TCC. Então, tipo assim, eu atendi pessoas, né? Que então, legal, assim... eu não sabia disso. Sim. Legal. E aí agora, Giselda, e agora? Agora eu ainda continuo. Tipo assim,
Bom saber, livro... ainda bem que eu tenho seu WhatsApp, bom saber. Por exemplo, livro, vídeo, curso, né? A gente fala sempre, né, Lédia, que precisa ter isso, né? E assim, tô aprendendo, Lédia, aprendo todo dia. Que legal, Giselda. Né? E o time, Giselda, como que tá diante de tudo isso, né? É uma pergunta. Sim, por Como favor. que fica o time? Aí, Lédia, assim... Eles sentiram essa diferença de mudança de Giselda depois desse... Sim, todo mundo tem como sente, não, Lédia, sabe não por tem quê? como não. Todo mundo sente, porque é gostoso. Sim. Quando você vai entender como você funciona, você consegue entender como as pessoas funcionam. Sim. Porque na época eu não entendia nada disso. Eu entendia de empresa. A empresa tem que estar limpa, tem que estar organizada, tem que estar com validade em dia. O colega tem que chegar 10 minutos antes, sair 5 minutos depois. Enfim, tudo que uma empresa pede. Sim. Mas a grande diferença, Lédia, está que quando você vai unir razão e emoção, fica muito mais equilibrado e você tem muito mais resultado. Então, hoje, o que eu aconselho alguém a fazer? Entender de pessoas, entender de uma gestão emocional própria, porque é fácil você querer falar para o outro sobre gestão emocional quando você não olhou para você. Né? Então, você não vai ter resultado, porque nem você está curada, como que você vai curar alguém? Exato. Então, assim, para mim, hoje, Lédia, uma nova história. Mas é um desafio também. Por quê? Porque muitas vezes, Lédia, a pessoa tem um monte de dificuldade para trabalhar e ela vai descobrir isso quando ela foi contratada. Por exemplo, tem gente que vai trabalhar, aí quando está lá no emprego, ela descobre que ela tem filho para cuidar, que ela não pode cumprir horário, entendeu? Enfim, que ela não gosta de receber ordem, que ela não gosta de que o cliente, que ela tem medo do cliente, então, enfim, e ela vai justificar tudo isso. Sim. E isso que acaba, assim, falando, nossa, né, Giselda, sim, por quê? Porque lá na Farmares, Lédia, fica assim, mas tem muito trabalho. Na nossa empresa tem muito trabalho. Eu imagino, meu Deus, com certeza. Por quê? Porque são vários setores. Tem uma linha de perfumaria ampla, porque a gente precisa olhar preço, que a gente precisa ver validade, que a gente precisa higienizar aquelas prateleiras. Aí a gente tem no laboratório, que a gente faz medicamento, dias tem bastante formas, dias tem menos, mas ali é todo um processo. Olha, eu vou te falar, eu como cliente, eu vejo a sua farmácia como um exemplo. Essa minha cadeira aqui, eu vou te falar um negócio, viu? Ela tá descendo toda hora. Eu vejo a sua farmácia como um exemplo de farmácia, de tão organizada, limpa, você vê que tem uma gestão, que tem um CEO por trás disso, que sabe o que tá fazendo, né? Sim. Eu tenho que te perguntar sobre isso. Vocês trabalham com uma estratégia de metas, imagino, né? Porque é algo que vem progredindo e não deixa de progredir, de prosperar. Lédia, você não vai acreditar. O que me fala sobre metas? Eu queria entender um pouquinho sobre isso. Como é que você faz essa estratégia de planejamento sendo CEO da Farmares? Sempre foi assim? Sempre teve metas? Lédia, olha, não foi assim sempre. E eu vou te falar um negócio, eu tinha uma crença limitante. Porque eu acredito hoje na minha vida que tudo que você tem sonho, metas e objetivo vai acontecer. Pois é, na Farmares nunca teve metas. Sério? Não. Eu achava que tinha uma meta. Eu falei, a deve programar, né? Fazer uma estratégia de metas para ser cumprida. Não. E vai dobrando essa meta. O que acontece, amiga? Era um dos erros que eu tive até hoje, de não ter metas. Mas assim, é interessante que mesmo sem metas, a gente consegue sempre uma evolução ou a gente se mantém. Então assim, mas eu poderia ter crescido muito mais tendo metas, porque hoje eu acredito que a meta vem para direcionar, né, para nos alertar todo dia onde eu quero chegar. Então assim, era uma pergunta assim que eu falei, uau, eu não vou poder falar que eu tive meta, porque eu nunca tive. Olha só. Só que há 2 anos a gente contratou uma consultoria. E dentro dessa consultoria, ele está me ensinando por metas. Certo. Tanto que até hoje eu não consegui concluir ainda, tá? Por quê? Porque o que eu tinha na minha mente? Que o cliente chega lá, ele precisa comprar o que ele quiser. Eu não posso invadir. Sim. E se eu colocar meta, eu vou invadir o meu cliente.
Entendeu? Então, assim, para mim tudo isso era muito confuso. E eu confesso para você que até hoje, com toda essa consultoria, com tudo isso, a gente está, assim, desenvolvendo. Mas, assim, meta de venda geral, porque às vezes faz o colaborador falar assim, nossa, vou me esforçar mais e vou mostrar mais o produto, né? Então, assim, mudou totalmente a visão. Por isso que é legal. Por exemplo, vai fazer o colaborador ir lá e mostrar um perfume com mais conhecimento, né? Porque ele precisa chegar em algum lugar. Quanto mais ele entender, né? para explicar, Sim, mais ele vai persuadir mas pra tudo vender. é o olhar, né, Lédia? Então, Sim. confesso para você, assim, que estamos sim trabalhando metas hoje, né? Mas não foi, em 26 anos começou agora. Olha só. Mas a base da organização foi Sim, fundamental nisso sim. tudo, né? Ah, não, isso sim. Responsabilidade, assim, a gente tem bastante, sabe, Lédia? Isso aí Assim, é a gente visível. se preocupa com a empresa, com a entrega, a gente se preocupa, assim, com o que as pessoas falam também, né? Porque é muito importante, né? A gente ouvir os feedbacks e melhorar, né? Sim. E assim, 26 anos, Lédia, de muito aprendizado, sou muito grata a Rio Brilhante porque me acolheu, porque as pessoas escolhem a Farmares, né? Então, sou muito feliz de estar em Rio Brilhante, ter a Farmares, muito como colaboração com a sociedade e retribuição da sociedade, porque é um conjunto, Uma né? entrega, É uma entrega, recebo e entrego. Que legal. Pra gente finalizar, então, Giselda, um sonho? Um sonho, com pessoas melhores sempre, evoluindo, né? Querendo o bem um do outro. Então, assim, uma sociedade onde um consegue se conectar e enxergar o outro, né? Curar as suas dores, porque muitas vezes, né, assim, a gente sai dando tiro e não sabe nem em quem, né? E muitas vezes eu também saio atirando e também não sei em quem. Então, eu acho que quando a gente se voltar bastante para esse conhecimento, né? E sei que é um desafio pessoal, eu acho que tudo melhora. Eu sei, eu falo de mim, Sim. que eu sei que hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Que maravilha. Esse é meu sonho. Qual é a sua maior qualidade? Eu acho, Lédia, que eu sou muito verdadeira comigo e com as pessoas. Seu maior defeito? Ser um pouco rígida. Eu acredito que ser rígida, às vezes, eu era um pouco mais, assim, eu entendia como responsável, mas eu acho que era preocupada, às vezes até o excesso de preocupação, né? Aí vem junto o medo, vem uma insegurança, então, assim, acho que tem melhorado muito, mas tive muito desses defeitos. Um arrependimento? Lédia, arrependimento de não ter ido buscar ajuda antes. Que legal. Mas tudo tem seu tempo. Maravilha. Muito obrigada por participar desse bate-papo. Gostei muito de conversar. Eu me emocionei junto com você, com a sua história, de verdade, de coração. Porque você sente que a pessoa está ali entregando a alma para falar do seu negócio, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite. As portas estão abertas para quando você quiser voltar, tá? Sim. Admiro muito você, a mulher que você é. Te admirava de longe. Agora, sabendo a sua história, eu te admiro mais ainda. E você vai me fazer chorar. Gratidão, Lédia, gratidão. E estar aqui, Lédia, assim, é um desafio, porque você estar aqui, você está falando de você, né? Então, você retorna em muitas situações. Com certeza. Então, assim, e o que é mais lindo, Lédia, é que todos nós que erramos, nós sempre erramos pensando que acertamos. Exato. Né? Então, assim, cada um tem seus motivos, vamos falar assim. Mas falando de empresa, eu vejo a Farmares, assim, com sucesso, com superação, com acolhimento, sabe? E eu quero mais disso para a Farmares também. Então, falando de empresa, Lédia, qualquer pessoa que quiser montar uma empresa, ele pode, né? Desde que ele acredite que ele pode, que ele comece a estudar sobre e lançar os seus passos, né? Perfeito. No ramo de farmácia é dessa forma.
Então, eu acho que, para mim, Lédia, o que fez muito sentido foi me conhecer primeiro, porque eu acho que hoje eu vou ter muito mais sucesso e muito mais assertividade. Então, assim, se eu tivesse um conselho hoje para falar, Lédia, o que que você faria? Para qualquer situação que você vá fazer. Vamos finalizar isso aqui com a palavra amiga, por favor. Assim, conheça a sua história, conheça você. Se abra para te conhecer, que o resto tudo vai acontecer. Entende? Para mim, isso hoje. Por quê? Pela minha história, pela minha mudança, hoje eu falaria assim: tudo dá certo se você estiver no motivo certo. Gi, mas você teve tantos motivos errados e deu certo? Sim, também dá certo, né? Mas poderia ser mais leve. Que Entende? legal, maravilha. Não sei se você conseguiu entender, mas eu acho que é isso. Com certeza, era o que eu precisava ouvir. Muito obrigada, tá? Obrigada a mesmo, você, de coração. É isso aí, pessoal. Encerramos por hoje. Muito obrigada, Giselda. Obrigada, Vitória, nossa social media, que está no controle aqui de tudo. Deixa eu só mostrar para vocês. Olha que linda que ficaram as nossas canecas, né? Ai, olha. Quer um de presente, Gi? Ai, vou É amar. sua. Ai, obrigada, Lédia. Pessoal, fique ligadinho. Semana que vem a gente vai estar soltando uma novidade para vocês aí agora, nos próximos 3 meses. E é isso. Um abraço, fiquem com Deus.